horas, o jornal Alto Jacuí, juntamente com a Rádio Cidade, estiveram acompanhando de perto aí a abertura da rua Flores da Cunha, né? E nesta rua, em específico, uma anomalia dava indícios aí que haveria um suposto túnel subterrâneo, né? A primeira tentativa foi feita dias atrás e acabou sendo suspensa aí por a Prefeitura Municipal, né? E hoje, então, na verdade, ontem à tarde, a decisão tomada pelo prefeito municipal Abel Grave de abrir definitivamente a rua e tirar, né, as dúvidas e saber o que está acontecendo e o que tem embaixo do subsolo de Ibirubá. E quem esteve por lá foram os jornalistas Jardel e Carolina. Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde também ao Jardel, que acompanhou comigo também todo esse trabalho realizado pela manhã de hoje, que com certeza vai ficar para a história aqui de Ibirubá. Jardel. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Carol, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, nossos telespectadores que estão ao vivo na live também. Pois é, hoje foi um dia bem diferente, anormal, né, na cidade de Ibirubá. Era para se desvendar os mistérios dos túneis, se existem ou não aqui em Ibirubá, mas acabou-se que, acho que vai continuar o mistério, né? Porque hoje de manhã a gente estava lá presente, o que foi encontrado, já resumindo, foi uma parede de tijolos, e às 3 horas da tarde tem a entrevista coletiva. Da entrevista coletiva da prefeitura falando sobre esse assunto, né? Porque tem que conversar com os bombeiros, saber quais os próximos passos em relação a isso. Mas foi um dia muito interessante para nós, jornalistas, né, Carol? Questão de cobertura de evento, ainda mais um assunto tão importante que envolve o nome de Ibirubá a nível estadual, nacional e mundial, né? Porque se comprovado que existem esses túneis nazistas, Ibirubá vai estar sendo lembrada no mundo inteiro, né? Por que Ibirubá tem esses túneis, né? Quem quer os nazistas que vieram para cá? Então o mundo volta a olhar para Ibirubá, caso eles existam de verdade, né? Carol, acho que pode falar mais um pouquinho como tudo começou lá, né, Carol? Também a abertura lá do buraco para achar os túneis. Primeiro foi encontrado apenas um de esgoto, né? Um cano lá de esgoto, lá de concreto que era apenas esgoto. Daí quando o bombeiro entrou, ele acabou achando essa parede de tijolos, né? Que estaria mais ou menos em cima da faixa de segurança. Onde que a gente caminha, a faixa pedestre, mais ou menos ali estaria a parede de concreto. Concreto não, de tijolos. Pois é, Carol, e a gente relembra que essa decisão de abrir, então, a rua Flores da Cunha foi tomada ontem à tarde aí pelo prefeito, né? Juntamente com os secretários, e dali, então, se partiu para o plano, para executar esse plano. A gente já viu que na primeira ação, né, que foi aí despontada pelo Clóvis, houve uma despreocupação, acho que até uma ignorância a respeito da segurança necessária para fazer esse tipo de ação. Então, a partir disso, né, desse descuido, e até uma falta também de estrutura por parte daquela primeira ação, né, que estava aí a cargo do Clóvis, com pessoas voluntárias, né, e depois de toda a repercussão que a gente viu acontecer na mídia estadual, né, a respeito dessa história, se viu, então, essa pressão, essa necessidade da prefeitura tomar a frente, ter todos os cuidados necessários, né, e foi o que aconteceu hoje. A gente viu que a ação organizada aí pela prefeitura e comandada pelo secretário de obras, o Vande, né, foi completamente diferente da outra vez, teve muita preocupação com a segurança, os bombeiros estavam ali fazendo todo a ação, mas né? Exatamente o suporte, né, para as pessoas não pegar qualquer pessoa para colocar lá dentro, todos os equipamentos de segurança, então foi uma ação conjunta, né, aí também teve a participação da Corsã, disponibilizando alguns materiais para poder efetuar essa ação. O que se viu hoje? Se viu uma ação que visou tirar qualquer dúvida em relação aos túneis, né? A gente viu que na primeira abertura ali foi realizado na mesma abertura anterior,
né, onde tinha visto uma parede de concreto. Ali foi encontrada novamente aquela estrutura de concreto. De forma inicial, então, se colocou ali, né, pelo secretário de obras e outros funcionários da prefeitura, que seria uma tubulação antiga, né, mas para tirar todas as dúvidas daquele momento, né, porque seria de novo aquela estrutura de concreto, mas o que tem lá dentro? Se colocou, então, a necessidade de fazer uma abertura maior, aí para poder o Corpo de Bombeiros, né, pelo soldado Bruno, fazer uma abertura dessa estrutura, né? E aí a importância, Carol, da retroescavadeira ali, né? Que também naquela Exatamente. primeira ação não teve, só teve a broca. Então, só a broca. a retroescavadeira que, na verdade, deu a possibilidade de se acessar, né? Exatamente, até porque com aquele pequeno orifício, pequeno digo porque não iria passar uma pessoa tranquilo ali, né? Por exemplo, com cilindros de oxigênio. Exatamente, não, sem equipamento nenhum, né? Que foi o que aconteceu da outra vez, né? Então, para ter todo esse suporte necessário, porque uma pessoa pode ficar subterrada lá dentro, né? Sim. Se acontece algum acidente, se abriu uma abertura bem considerável, de diâmetro, né? Também de profundidade, a gente viu ali 13,5 de profundidade, e para que o bombeiro pudesse ali fazer o seu trabalho tranquilamente, né? Então foi aberto essa estrutura de concreto que era muito resistente, foram utilizados diversos aí equipamentos para se conseguir abrir essa estrutura, né? Até nos comentários ali dos funcionários que trabalham com isso, né? A dificuldade também em abrir essa estrutura é porque se fala num cilindro, né? Então, se tu vai abrir a força ali, ele vai meio que distribuir pelo cilindro e não tem uma força concentrada. Então, teve uma dificuldade maior para fazer a abertura desse cilindro. Esse cilindro, na verdade, eu vejo como um tubo de concreto, um tubo que a gente conhece, um tubo usado para esgotamento pluvial. Exatamente. Uma canalização pluvial. Uma canalização. Para a água, né? Até a gente fotografou ali o pedaço que foi tirado. E exatamente, ele mostrou que era um concreto com brita ali, sim, enfim, concreto mesmo, né, de uma tubulação. É isso aí que foi retirado na primeira vez. Inclusive com ferro aramado também. Exatamente, né? Com ferro. Malha de ferro. Segundo o bombeiro Bruno, esse material, então, era o primeiro, aquele material que compunha o primeiro furo que foi feito ainda na vez passada. Isso, que daí foi aberto mais aí no espaço para ter certeza, né, que até fecharam o encontro das tubulações, né, daí fizeram cortaram a Lia da Corsã estava lá, e dela entrou em contato para trazer a motosserra, né, acho que é assim o nome, para poder cortar o concreto, porque não estava conseguindo quebrar manualmente, né, então a Lia estava lá, mandou trazer, colaborou também. Claro. Tudo isso de forma sem custo para os municípios, porque eu já vi nas partes pessoal falando, gastando dinheiro do município, isso era tudo de forma voluntariada, né? Até o Abel falou isso na nossa live, que a empresa que veio de forma voluntária também, referente a isso. Mas daí foi aberto, foi quebrado, daí foi escavado mais um pouco ainda, tirado toda a terra, né, Carol, todo o entulho, tudo para o bombeiro poder descer lá e averiguar. Nesse ponto, naquele momento, Jardel e Carolina, eu estava acompanhando também, não estive no local, né? Por isso que estou entrevistando vocês aqui, porque eu estou curioso também, como temos aqui mais de 200 pessoas assistindo a nossa live agora, estão curiosas também, então eu me coloco como o entrevistador, né? Da outra vez eu estive lá. Nesse ponto, quando foi constatado que havia uma tubulação, foi um balde de água fria, né? Foi, todo mundo desmereceu o trabalho, já até ficou ali um meio de chacota, porque subiu um cheiro muito desagradável naquele momento que eles fizeram a abertura, mostrando que era uma tubulação antiga de esgoto mesmo, né? Um fedor que subiu ali quando ocorreu essa abertura. Vocês sentiram esse fedor? Sim. Era de esgoto. De esgoto mesmo, esgoto. E então foi um balde de água fria, né? Até depois que ocorreu essa abertura, né?
eu questionei o Vande, que estava lá, e eu perguntei assim, o que vai acontecer agora? Ele disse que, a princípio, iam encerrar os trabalhos, os bombeiros só iam entrar lá dentro para fazer as imagens, para tirar qualquer dúvida, né, qualquer vírgula que tivesse, né, de possibilidade de ter alguma estrutura naquele local, para tirar todas as dúvidas. Os bombeiros iam, então, entrar nessa tubulação, e o segundo ponto não iria ser aberto. Porque era uma continuidade. Exatamente. Se entendia que era uma continuidade daquilo que foi encontrado. Não havia necessidade de fazer essa segunda abertura. Então, o bombeiro Bruno fez essa entrada, né, até sem o respirador, lá, o oxigênio, entrou dentro dessa tubulação que foi aberta. Com uma câmera, um celular, o que ele carregava? Uma câmera, exatamente. Para as imagens. Uma GoPro. Isso. Celular. Um celular. Um celular. E então ele caminhou por dentro daquela tubulação, e num momento em que elas se bifurcam, né, numa bifurcação ali que dá no ponto em cima daquele X do terceiro X. Exatamente, lá da faixa de segurança, ele avistou um paredão de tijolo maciço que bloqueava, então, digamos assim, uma saída, né? Então, apenas uma parede. E na outra, então, bifurcação, essa tubulação continuaria por alguns metros naquela região ali, que seria uma tubulação mesmo. Ali se forma um Y. Exatamente. Ali se forma um Y, então. Uma porta do Y está fechada Exatamente, com um paredão. Seria onde está aquele X em cima da faixa de segurança. Um paredão. Aquela região ali. E a outra perna do Y segue em direção... centro, segue alguns metros ele para baixo, descendo a sentido hospital Anigias, não, o Santa Helena. Ele falou que também segue para baixo, aquela tubulação continua, mas ele ressalta, ele não afirma que pode ser túneis. Ele falou assim que qualquer pessoa pode transitar, porque estava com um cilindro, né, andando, e tinha espaço para ele poder se arrastar lá dentro. Ele não confirma que são túneis, mas ele achou estranho também a questão, por ser uma tubulação de esgoto, não ter nada de esgoto, não ter água, não ter nada. Não, tem só uma coisa rasinha, assim, ele diz, mínima de água, um cheiro muito forte também, né, que na primeira vez ele não foi com respirador, ele teve que voltar, então, para poder fazer esse trabalho melhor, né, porque ele não conseguia respirar lá dentro. Então, a princípio, né, foi o relato dele esse é o relato dele, dessa bifurcação, encontrar a parede de tijolos, e a questão por ser uma rede de esgoto, né, uma tubulação de esgoto, não ter o dejeto, não ter esgoto, não ter água. Supostamente de esgoto, então. Supostamente seria de esgoto, né? Porque não corre esgoto ali dentro. Não corre, segundo ele, não tem a quantidade de esgoto, né, que for pegar uma outra rede. E poderia ser uma rede de água, uma rede de águas pluviais, de águas da chuva, as famosas ligadas em bocas de lobo? Poderia? Poderia. Porque hoje não teria água. Hoje não teria água porque a gente está num tempo seco, né? A infraestrutura, né, do município, tem que ver a questão quem é responsável por essa parte do município e dizer, não, essa é a rede de... O que foi mesmo identificado e constatado, né, seria essa parede de tijolo maciço, que seria algo anormal numa tubulação, né, ter essa parede de tijolo maciço ali, tapando, né, essa saída, né, da tubulação. E outra coisa também que a gente tem que enfatizar do serviço da prefeitura foi a vontade que eles estavam de fazer aquilo, né, eles não estavam lá contra vontade, estavam fazendo um serviço sério e bem feito, né, então a gente parabeniza o Benini, o Vande, todo mundo que estava lá, porque após ter quebrado a tubulação, Andrei, do lado eles cavaram com a broca mais um pouco para não ter dúvida, dizer, abaixo da tubulação que está os túneis. Não, então eles foram lá, desceram a broca e conseguiram, quer dizer, não acharam nada, né? Daí começou a subir a água, né? Porque acho que acharam talvez um lençol freático, não sei. Subir a água nesse ponto. Daí realmente foi provado que abaixo daquela tubulação não se tem nada.
mas o mistério mesmo se resolve essa parede de tijolos, né? Tanto que quando ele entrou a segunda vez, ele foi lá, ele voltou e falou, tem uma parede de tijolos. Daí todo mundo ficou, opa, peraí, o que é essa parede de tijolos ali, né? Será que faz parte de uma rede de esgoto, né? Que, sei lá, se a água se encontra ali, se espalha. Bom, existe imagem dessa parede? Existe. Com esse celular que foi Sim, eu entregue. vi as imagens, o Jardel também viu as imagens dessa... De quem é o celular? Tava com de uma produtora. Isso. Que fez as imagens ali, entregou o celular para os bombeiros. Não foi aqui de Birubá, não foi Não. da imprensa daqui. Não, daqui só desceu o bombeiro e é só o bombeiro que filmou mesmo. Pegou o celular deste produtor, então, que faz parte desta... que está fazendo um documentário, né? Então, essa imagem está de posse dele. Já estão me pedindo aqui no WhatsApp se eu tenho esse vídeo. Então, aí. o que mostra a imagem é justamente isso que a gente estava falando, né? É uma tubulação, assim, é a mesma coisa que tu entrar num tubo. Ali na pracinha, por exemplo, tem um tubo, né, das crianças ali. É a mesma coisa que tu entrar naquele tubo e no final dele ter um paredão de tijolo maciço. É isso que tem a imagem. Se resume a isso, não tem nada e entrando, no caso, subindo a rua Flores da Cunha, né? Subindo em direção ao Bradesco, em direção à rua General Osório. Exatamente. Para que lado fica o paredão de tijolos nesse Y que se forma? Ele fica no lado esquerdo ou no lado direito? Em direção ao que vai o Bradesco. Ele disse que bem na esquina ali onde estava o X é onde está o paredão. Mas esse Y, ele tem um sentido, né? Provavelmente ele forme uma perna dele e vá para o prédio o da outro esquina. sobe. O outro sobe. E o outro sobe. O outro sobe. Deu para compreender na hora que ele deu a entrevista. Né? Eu acho que ele fala no relato dele, mais ou menos, o sentido que está essa segunda perna aí da tubulação. Então, ela não vai para o lado da capital 922. É onde que está, digamos, se fosse um Y, aonde é que está a parede, digamos, talvez continuasse para ninguém vai em direção ao exatamente. prédio, a esquina e a capital. Só que ali está a parede. E em direção à Escola Santa Terezinha, digamos, por ali, que é onde que a tubulação continua, e segundo ele, é perder de vista. Dá para ir... Mas então teríamos 3 acessos ali, porque um deles sobe obrigatoriamente. Segundo o Georradar, sobe em frente à casa do falecido Dr. Orsini. Ainda, inclusive, tem e ele não chegou ao final dessa segunda perna, porque ele disse que, assim, você vai, né? Então, talvez até seria mais arriscado, né? Ele caminhar por aquela tubulação, até por causa do oxigênio ali, né? Fazer esse trabalho, mas ele disse que caminhou uns 4 metros, né? Interessante. Bom, o bombeiro Santarém estará hoje na coletiva do Sim, ele estará. O prefeito Abel também estará, que foi convocado por ele, né? A convocação da coletiva veio através do Júnior. Ele falou lá na hora lá, que a imprensa... aconteceu daí aquela confusão da segunda vez que ele saiu, muita procura da imprensa ali para conseguir esse relato do Bruno, né, de forma inicial. Então, por causa daquela confusão ali que ocorreu, eles preferiram, então, primeiro fazer essa análise dessas imagens, né, conversar com o Corpo de Bombeiros, conversar com o prefeito, para organizar, então, essa coletiva, para ter um momento específico para a imprensa, então, tirar todas as dúvidas relacionadas a isso. Muito bem, né? Deixa eu trazer aqui, então, a palavra do Bruno. Deixa eu ver onde é que está aqui no nosso grupo. Foi a primeira saída dele, aí ele estava sem o respirador, até estava com uma dificuldade para conversar com a gente. Vamos ouvir, então, o Bruno Santarém, bombeiro aqui de Birubá. Basicamente isso, assim, pelo que a gente percebe, são túneis, assim, da mesma forma daqui, e os túneis, eles vão metros para lá, e vamos vir para cá, mais para cá, pessoal. Não tem como dizer até onde vai? Não, para lá? Para lá eu andei cerca de uns 6 metros para dentro lá, e aqui uns 8 metros, mais uns 3 ou 4 para lá. Para lá ainda? Isso. Ele tem uma bifurcação. Mas a parede, ali. Cadê? A parede é aqui. Mas como é que faz por ela? Aqui, nós vamos organizar aí para todos
para todos fazerem perguntas aqui, tanto para o prefeito como para o grupo. Beleza. O pessoal aqui, a gente faz toda uma vez. Por cima. E à direita ele tem um túnel que segue para uma rede que segue para a direita. Para a direita. Isso. Quantos metros mais ou menos? Bastante. Mais Você uns vai. 8 tu andou. Mas não, eu andei mais uns 4 dentro dessa outra rede aqui, mas você vai bastante para lá. É ruim de respirar lá? Viu, Clóvis? E, na verdade, que nem eu falei antes, né? A gente não sabe a circunstância e quanto tempo tá fechado isso aí. Então, não sei que vai ter gente que com curiosidade aí para querer entrar, mas não façam isso que vão acabar dando serviço para nós, né? Então a gente entrou com o equipamento certo, tudo, tem o treinamento. Quanto tempo tem isso? Não é uma coisa nova, isso é antigo. Que ele tem malha de ferro por dentro, a malha ainda exposta, mas está bem conservado. Malha de ferro. Ele tem uma malha de ferro trançado. Todo de tijolo? Não, ele é todo do mesmo material que são esse aqui, ele é todo de concreto. Uns 10 centímetros de pessoa. Isso, só que bem avantajado, né? Tanto é que eu tô devidamente equipado e consegui entrar. Tá, mas tu caminhou bem, não precisa Fazer... Pessoal, Não, daí agachado. Cada vez ficam aqui, ó, que daí vamos organizar tudo Eu tenho certinho, pode ouvir o 1,70. bombeiro, pode ouvir o prefeito, A altura do pode ouvir túnel, o Clóvis, tudo olha, eu organizado. creio que deva ser, acho que 1,00 m e pouco de altura. Tá bem, Tá obrigado. certo, então a gente viu um relato inicial aí, por parte do soldado Bruno, que recém saiu dessa tubulação de novo, né? Então, a gente viu que ele caminhou bastante por dentro dessa estrutura e depois vai ser organizado aqui uma coletiva da imprensa para que o prefeito também coloque as próximas ações que vão ocorrer aqui, né? Viu que o soldado Bruno aí caminhou por alguns metros dentro dessa estrutura e nós vamos ver então do que se trata, né, a partir das imagens. Muito bem. Tá aí então o áudio que a Carolina Moro captou lá. Carol, e depois dessa etapa, quando ele sai e traz essas informações todas, o que acontece lá? A imprensa fica bastante polvorosa, Agitada. assim, agitada, né? Também. A população também estava desacreditada. E aconteceu, estancou ali as informações, né? Então, para organizar uma informação de forma centralizada, digamos assim, para não causar nenhuma injustiça, né, no atendimento à imprensa, se pediu então para que a imprensa se afastasse, a população também, que ali iam encerrar os trabalhos e só iam então ser colocados essas informações após a análise das imagens e também após essa reunião, essa conversa, né, entre a administração municipal e o Corpo de Bombeiros, para fazer esse atendimento, então, para a imprensa. Eu conversei com a Bel no final da entrevista, né, no finalzinho ali, depois do bombeiro ter falado essas falas aí, ele também disse que confirmou que vai esperar uma reunião junto com os corpos de bombeiros, que ele não vai estar se pronunciando sem ter o real conhecimento sobre o fato, né, em relação aos túneis, mas que a prefeitura está, né, disposta a ir a fundo e ver essa situação, né, mas primeiro ele tem que analisar tudo o que aconteceu, saber todas as informações, para não dar uma falsa informação para ninguém, por isso da coletiva de imprensa às 3h da tarde, lá no gabinete dele. Eu vou trazer alguns comentários na nossa live aqui, o Derli Goulart. Quanto mais mexe, mais mistérios são desvendados. Quem nunca ouviu essa história dos túneis quando criança? Parabéns a todos os envolvidos e que a verdade apareça, seja ela qual for. A Zelina Royer, que maravilha concluir as curiosidades referente aos túneis. Um abraço aí para Zelina, da Transportes São Miguel, né? Gislaine Cristina Souza, o Alisson Maidana Silveira, sou de Cruz Alta e sei dessa situação. Eu fazia entregas diariamente na cidade, já sabia disso, mas esperamos que seja solucionado. O Carlos Alberto Belo, parabéns ao Clóvis, que por mais de 4 anos veio se dedicando incansavelmente para chegar aonde se chegou. E se chegou, méritos totalmente dele, porque até então tinha virado até motivo de chacota. Seriam os antigos tubos da CRT? Pergunta o Jason Faria. Houve alguma manifestação? Não. O que foi comentado foi lá na hora que se tratava de uma tubulação antiga, até pelo tipo de material, que pelos comentários ali, pelos funcionários da prefeitura que estavam realizando também, se tratava de um material muito bom, que não ocorreu nenhum tipo de economia, né? Então era um concreto de muita resistência e que a princípio seria de uma tubulação antiga mesmo.
Muito bem, né? Em relação ali do Clóvis, eu falei com ele também, ele estava meio emocionado na hora, né? Porque, como ele comentou, são 4 anos que ele está sendo investigado, sofreu ameaças, ele contou que realmente ficou muito frustrado e ameaçado quando ele recebeu aquela carta, e que ele se sentia um pouco vitorioso também em relação a essa descoberta, né, dessa parede de concreto, mas ele também sabe que tem muita coisa para ser feito, como a gente comentou na hora. Os mistérios dos túneis, tu achava que teria uma resposta final hoje. Não, ela vai continuar, e é realmente isso que eu acredito, não vai ser solucionado hoje, vai continuar, porque se existe essa parede de tijolos, né, vai ter que ser aberto um novo local para ver o que é, alguma coisa nesse sentido. Então esse mistério ainda vai perdurar por um tempo aqui em Birubá, acredito eu. Eu conversei também com um cidadão lá de Birubá, lá que estava lá, que ele é arquiteto. Eu perguntei o que faz agora, fura onde, perfura onde. Ele falou, olha, se existir realmente um túnel, não é uma escavação, tem que chamar arqueólogos. Fazer um trabalho, profissional. Se botar a broca lá, destrói. Daí se vai todas as provas, daí não tem como se provar que existiu alguma coisa. Então, segundo ele, isso é trabalho para arqueólogos agora. Se existe túnel, se existe uma parede de tijolos que pode ser ligada aos túneis, então é trabalho de arqueólogo. Até para se manter aquela estrutura de forma como está, se né? botar uma broca, Qualquer escavadeira, tipo destrói tudo, daí não de trabalho mais descuidado, digamos assim, pode acontecer até danificar essa estrutura que seria uma estrutura histórica, né? Mas citando ali o Clóvis, né? Acho que a gente tem que deixar, com certeza, um agradecimento por todo o trabalho que ele está realizando aí, e que após apareceu na mídia, né? Os túneis, se viu a necessidade de fazer esse trabalho, né? Então, graças a ele que houve também essa vontade de desvendar todos esses mistérios que estão em volta aí dos túneis aqui em Birubá. A Silvana Luft pergunta se vão desmontar a parede de tijolos. A princípio, né, o que a gente conversou lá, vão encerrar essas atividades agora, e que a partir de conversas e estudos vão se ver quais os próximos passos em relação a essa estrutura que foi encontrada, essa parede de tijolos, porque como o Jardel citou, né, aí tem um trabalho aí mais específico, e precisa aí desenvolver como vai ocorrer essa nova ação, né? Não sei se de forma como aconteceu hoje, abrindo essa estrutura ali próxima, né? Então, né, vai ter que ver essa situação, como é que vai ficar agora. Cristiano da Silva, tem alguma coisa aí que não querem falar, talvez. O Enio Schatz, bom, aquela parede deveria ser aberta, já que estavam lá. Agora vão fechar e abrir de novo outro dia. Por que não abriram aquela parede? Porque pode ser algo histórico, né? Então não se pode mexer em algo histórico, você não sabe como é que foi construída aquela estrutura, né? De repente vai lá com uma machadinha, sei lá, e destrói aquela estrutura, e é algo histórico aqui, né? Então se precisa ter um cuidado para fazer esse trabalho de abertura, né? Muito bem. A Joyce, Andy, por que não quebraram a parede? A Carol acabou respondendo, exatamente, né? por isso, por preservar o lugar, né? Se existe a possibilidade que seja uma parede de um túnel, não se pode quebrar, tem que chamar arqueólogos para fazer toda uma análise ainda deve ser feita uma análise do local para poder achar uma forma certeira de que consiga chegar ao túnel sem destruir nada, né? Então não pode simplesmente chegar lá a partir disso, com uma fazer escavadeira. qualquer coisa seria... E é um trabalho muito difícil, eu vou Isso. falar assim, porque foi desde as 9 da manhã, terminou às 11 horas para fazer Quase uma meio-dia, abertura não tão grande, digamos assim, mas foi uma estrutura de diversos profissionais lá dentro, Corpo de Bombeiros, né? Então, para fazer essa segunda abertura aí, teria que ser mais um turno inteiro de trabalho, né? E é algo exaustivo fisicamente também, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer os próximos passos. Eu acho que os nossos internautas, os nossos ouvintes, eles estão curiosos para saber o que tinha do outro lado, se era uma continuação da mesma forma, com o mesmo formato de uma galeria, que pode ser uma galeria pluvial, ou se era uma coisa diferente, o que queriam esconder, para que
essa barragem. É isso que quando o bombeiro saiu e falou tem uma parede de tijolo, todo mundo, meu Deus, sabe? Até porque a Todo gente mundo ficou tem assustado, falei, ali pelo imaginário, né, o que se coloca de forma inicial e que os túneis são feitos com tijolos maciços, né? E que por outras estruturas aí que foram avistadas, né, parecia os mesmos tijolos, né, de outras estruturas que já foram abertas, que poderiam ser os túneis, né? Eu dou uma aqui dica, no município. Eu dou uma dica, quem quer saber mais sobre os túneis, desculpa, nazistas, joga no Google, vai aparecer vários documentários sobre isso. E eu até estava comentando com um amigo meu que na Alemanha existem muitos esses túneis, né, que eram rotas de fuga e para esconder também tesouros, né, obras roubadas, joias, enfim, que o nazismo conseguia obter de forma ilegal e escondia lá. E esses túneis eram todos de tijolos, não eram de concreto, a maioria eram tijolos. Então, eu falei, se tiver algum túnel, tem que ter alguma ligação com tijolo, tem que ter alguma coisa, não vai ser um concreto só. O Neuri Pereira da Silva, Jardel, traz um comentário importante aqui. Há muitos anos, meu pai encontrou este túnel junto com a equipe de obras da prefeitura perto da capital e na Rua do Comércio, Lar Evangélico, também em direção ao frigorífico. Foi aberto e logo mandaram fechar. Esses túneis, sem dúvida, existem. Então, aqui um comentário de alguém que já viu, testemunho né? ocular aí, né? Tem aquele do lado do Bradesco, né, Carol? A gente passou lá na frente, então, se a gente for parar, eu comentei isso com o Clóvis, Clóvis. Mas para as pessoas que dizem que isso aí não passa de galerias pluviais para escoamento de água, é uma suposição também. Também. É 50%. O que ficou na dúvida ali é essa parede de tijolo. Porque se o bombeiro não tivesse descido, não tivesse olhado e dito, tem uma parede de tijolos... Ia ser fechado. Não se falava mais nisso. Pronto. Mas a gente volta a falar, é o trabalho da prefeitura e dos bombeiros em querer solucionar qualquer dúvida, não deixar uma dúvida pairada no ar. Mas poderia ter feito isso, mas poderia ter feito aquilo. Eles fizeram tudo que puderam ter feito lá. Mas eu diria que agora ficamos com mais dúvidas. Mais dúvidas, né? Ele desceu lá para tirar todas as dúvidas, mas apareceu essa parede de tijolos que é mais alguma coisa para ser descoberto, né? Eu comentei com o Clóvis. Então, o mistério dos túneis continua, não acaba aqui, continua ainda vivo. Muito mais aguçado ainda. E ele estava bem emocionado depois que foi descoberto essa parede de tijolo, e ficou bem emocionado, né? Porque ali a população estava meio que já tirando sarro, né? Porque, por que estão fazendo isso? Olha o trabalhão que estão fazendo, né? Então ele se sentiu aliviado também, né? Porque ele fez um trabalho muito grande em relação a essa história. São 4 anos de pesquisa e ele Aqui tem outro comentário importante do Neuri. Bota um carrinho com controle remoto e câmera também. E assim que são feitos, né, os acessos em túneis, né? Falta equipamento também, né? A gente viu que lá a imprensa tem também bastante equipamentos, até foram deixados ali para os bombeiros utilizarem, mas com equipamentos específicos para isso, né? E que com certeza a equipe de arqueólogos também deve ter esse tipo de equipamentos para fazer essa averiguação aí sem ninguém correr risco, né? Meu nono comentou que quando criança, muito tijolo maciço foi estocado em um potreiro da cidade. Segundo eles, brincavam lá e os tijolos foram desaparecendo e nenhuma obra aparentemente estava sendo feita. Como tu já tinha citado uma vez, né, numa entrevista aqui sobre os tijolos lá do potreiro. Mauro Dressler comenta que, segundo o bombeiro que entrou no túnel, é uma tubulação limpa que nunca foi usada. Exatamente. E também ele localizou um paredão. Essa é isso que ele fala, o que ele achou estranho da tubulação, né? Que não se tem dejetos, não se tem... Só cheiro, né? Só cheiro. Marcos Reinheimer, mais fazer um furo com broca e passa uma câmera para ver o que tem do outro lado, diz o Marcos. De repente, né, fazer um pequeno furo ali, um orifício. Mas isso já é trabalho para arqueólogos, aí sim, a gente não tem aí como é que vai ficar a iluminação ali, né? Tem que ter uma boa iluminação também para identificar o que tem ali. O Rafael Maier pergunta se na parede tem algum sinal, algum número indicando alguma coisa. Olha, pelas imagens era só um paredão mesmo de tijolo maciço, mas... Não rebocado.
Não Não rebocado. rebocado. Não E rebocado. os maciços deitados ou em pé? Deitados. Interessante, né? E o formato dessa tubulação quadrada? É um túnel quadrado, então. Uhum. E aí se fechou Sim. o acesso Uhum. dele com É, tijolos. exatamente. Não é galeria de água, pois esses túneis foram encontrados justamente quando estava sendo feito a tubulação de esgoto, escreve aqui o Eu Neuri. acho também que pode ter sido isso que aconteceu e eles desviaram então essa tubulação para um outro caminho, né? E ali deixaram esse Y ali com aquele paredão para não mexer. Então pode ser feito isso também. Muito bem, gente. Nós voltamos a falar desse assunto, Carol e Jardel, a partir das 15 horas, hoje a coletiva de Exatamente. imprensa, Lá lá na na ga- prefeitura. no gabinete Vamos do estar prefeito. lá para saber mais informações. A gente vai também. transmitir ao vivo, então, e vamos trazer detalhes e o relato mais preciso aí, também os próximos passos das autoridades. Eu confesso para vocês que eu achei que tinha ido por água abaixo aqui a Nós história dos também. Nós túneis. também. Até a na gente, hora na lá. segunda, quando já estavam ali quase finalizando, eu já estava indo lá para a sombra e dado por encerrados os trabalhos. Mas E muita A gente maioria. ali, né? sim. Muito. Se juntou Muita bastante gente. popular, curiosos Uhum. para ver, né? Bastante gente de idade que Uhum. estava lá. E a gente até comentava, porque meu pai falava isso, porque meu avô falava aquilo, né? São as histórias que... Mas eu acho que Turma também a conhece. população estava com muita expectativa e bem, assim, esperançosas para que aquele momento realmente desse certo, que descobrissem algo em respeito aos túneis ali, né? Porque 2 comentários aqui do Rodrigo Luiz. Esses túneis ligam em direção a alguma residência? Repercussão total aqui no oeste de Santa Catarina. Rodrigo Luiz, radialista, Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Como eu falei, né? Ibirubá hoje passa a ser notícia nacionalmente por causa dessa história, Nós né? tínhamos aqui 0 hora, né? Desde Zero ontem, Hora, o SBT. Fábio, SBT Fábio Santa que fez Maria, a reportagem aqui dos Sim. túneis e os Uhum. mistérios, Gaúcha, estava de volta. A Gaúcha também veio. veio, eu vi um cara com a camisa da Gaúcha. SBT, a RBS Uhum. veio ao meio-dia, então fez ao vivo com o prefeito sim, ali, né? uhum. E nós tivemos também a presença dessa equipe que faz a produção de Isso, conteúdo. a produtora que estava ali fazendo esse Né? E registro. toda a imprensa daqui Toda de a Birubá, imprensa. né? E tinha mais algumas pessoas ali da imprensa que a gente não identificou de que Isso. veículos são. Eu até Não peço se consegue desculpas. alguma liminar na justiça para entrar nessas casas que teoricamente teriam alçapão de acesso? Não, de repente, né, até o Pedro pode refazer essa... Nos responder, É. né? Jardel, chama o Pedro, o doutor Pedro Rebelato ali. A Carol pode ficar aí, Carol. E a gente vai botar o Pedro aqui no meio dessa nossa discussão. É importante, né? Porque nós temos muitas questões aí que certamente geram dúvidas, né? O Júnior Knopf diz que não se continua hoje, está me respondendo aqui, porque agora precisa do acompanhamento de um arqueólogo que sabe coordenar esse tipo de exploração. É o que você colocou antes, né, Carol? Questão do arqueólogo. Quem será que gravou? A gente já respondeu aqui, o pessoal está interagindo no nosso WhatsApp também. Doutor Pedro Rebelato, nós tínhamos agendado uma entrevista na semana passada com o doutor Pedro, diversos assuntos que a gente vai abordar, mas o primeiro, doutor Pedro, não posso deixar de questioná-lo também com relação ao que está movimentando hoje Birubá, traz diversos veículos de comunicação para cá, que é a questão envolvendo supostos túneis, né? E muitas perguntas aqui nos chegam, mas muito obrigado por atender nosso convite, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Eu vou contextualizar antes de responder, mas não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que em função da origem alemã e tem a passagem de pessoas que supostamente eram ligados com o nazismo, que de alguma forma, tem até uma reportagem antiga que uma foi atendida no hospital, aqui chegou a ser noticiado isso há muitos anos atrás, não sei nem dizer que década foi isso. Uma pessoa ligada ao nazismo. Isso, que o Dr. Orsini teria atendido e depois a polícia interrogou ele para saber sobre aquela pessoa. Então, algum registro histórico tem, mas eu não acredito que existam esses túneis como as pessoas, né, falam de interligar o hospital com outro prédio, a casa com o outro lado da rua. Talvez existiam alguns porões com alguma saída para fuga, né, porque teve durante a guerra, os alemães e italianos também foram perseguidos,
por falar outro idioma, por estar no lado oposto. Então, eu acredito que alguma situação exista, mas não assim tão grande ou né, interligando dois imóveis diferentes. Eu acredito que mais como uma saída de emergência para uma fuga, para num caso de guerra, ter uma forma de escapar das casas, ou tipo, o que seria um bunker, assim, algo embaixo da terra, protegido para proteger a família. Eu acredito que mais por aí, assim, não nos túneis como se noticiou no início lá, né? Doutor Pedro, o que a lei fala sobre a questão de invasão de privacidade, invasão de propriedade e as pessoas buscarem túneis ou acessos ou alçapões em casas? É permitido fazer isso? Quem invade pode sofrer sanções? Isso, o patrimônio ali privado, ele é privado, até que aconteça alguma coisa, alguma lei venha a desapropriar ou declarar um interesse público ou um interesse histórico, e se presume que não haja nada ou que a pessoa possa tomar as medidas cabíveis com relação a ele. Então, tem que ter cuidado com relação a isso, né? Entrar sem autorização, pular muro, investigar. Infelizmente, se a pessoa não concorda ali, vai ter que procurar outros meios. Existe, inclusive, através da justiça, existem ações para exibir documentos, para mostrar lugares. Se existe a forma legal de se fazer isso, né? Certo. O que não pode talvez afrontar e talvez criar até uma situação de perigo, se à noite a pessoa achar que é um ladrão, né, usar uma arma, de repente tem uma tragédia aí por uma coisa que não deveria, né, ter acontecido. Então, isso tem que ter cuidado. Assim, é interessante, às vezes justifica essa busca histórica ou jornalística, mas dentro da... Claro, essa lei. seria a minha próxima questão, né? Nós temos o direito da propriedade privada das pessoas. Agora, do outro lado do balcão, nós temos uma população que está ávida e quer saber, quer descobrir, e existe um interesse público em cima disso. Como é que fica essa questão? Andrei, assim, com esse exemplo, tu puxou uma das questões que é mais debatidas no direito, e não só no brasileiro aqui, mas na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, que é a questão dos princípios. Os princípios constitucionais, eles não se aplicam, todos eles são soberanos, digamos assim, mas eles têm que ser ponderados um com relação ao outro. Então, tem o direito à informação, mas tem o direito à intimidade. Não tem um que é mais importante que o outro. Quando aparece uma situação de conflito entre dois princípios, né, que é algo que seria supralegal, acima da lei, se analisaria o caso concreto. Essa discussão começou na Alemanha, quando havia um canal que começou a divulgar a foto de pessoas que supostamente teriam cometido os crimes, naqueles, né, procura-se, alguma coisa assim, e não tinha nem processo e nem inquérito com alguma coisa conclusiva, mas era suspeito, e aí divulgavam para fazer a prisão da pessoa, e aí sim fazer a instrução criminal. E aí se discutiu isso, assim, naquele caso específico, se entendeu naquela época que poderia ser feito porque ela fazia um filtro e só divulgava retratos, por mais que não tinha uma condenação, de pessoas que tinham elementos muito fortes de convicção de que ela poderia ser o criminoso. No Brasil, provavelmente, a decisão teria sido oposta, porque nós temos o princípio da presunção de inocência. Então, até que tenha uma sentença que condene a pessoa, nós temos que presumir que nós não podemos julgá-la culpada. Então, talvez no Brasil teria sido diferente. Vou encaixar uma outra pergunta que seguido me fazem. Se a imprensa pode ou não divulgar os dados ou o rosto do criminoso ali. Sempre a gente vê na delegacia, ele está de costas. E é uma né? pergunta muito questionada também aqui nas nossas redes sociais, né? Quando a gente posta prisões aqui em Birubá, por que não colocam um rosto, né? Ou pelo menos o nome. Isso, ou o nome. Eu vejo embaixo as postagens ali, divulga o nome. A Rádio Irapuru fazia isso em Passo Fundo há um tempo, se vocês forem lembrar. E um dia eu fiquei curioso, assim, né? Fui pesquisar os processos pelos nomes deles lá. Tem bastante ação indenizatória por danos morais. Nas que eu vi lá, nenhuma a pessoa ganhou. Então, se usou esse argumento, era o direito à informação,
foi um fato jornalístico que aconteceu, a 0 Hora noticia, o Correio do Povo, né, tá lá o nome da pessoa, se a pessoa, às vezes a foto até tá de costas, mas aparece o nome da pessoa, então não seria algo ilegal, mas normalmente os órgãos de comunicação não fazem para evitar essa situação O desgaste. do processo. Se você quiser assumir o ônus do risco. desgaste, né? Isso. Aí divulga. Seria isso, para evitar, né, o incômodo, digamos assim, não é que está errado, mas para não ter que vir a responder alguma ação de alguém que depois lá foi condenado em terceira instância foi absolvido, entra com uma ação indenizatória, então aí teria que, né, ver se houve má fé, se houve excesso na notícia, né, é bem, assim, singular a questão. Então, poderia, mas não convém. Então, nessa questão dos túneis, só para encerrar, doutor Pedro, o direito vale, nessa questão de a minha privacidade e o direito da informação, prevalece o que tem mais força entre os dois. Eu vou te dizer, nesse normalmente vai prevalecer não só porque é também a pessoa está zelando pela segurança dela. Eu tenho uma né? casa no centro ali, é uma casa antiga que supostamente dizem, né, que falam que tem um acesso de um túnel ali. Eu não quero que mexa ali. O que vale mais? Vale mais a minha privacidade com relação ao meu imóvel ou o interesse, o clamor popular para esse... Não, vale mais a privacidade. Vale mais a privacidade. Então, ela não poderia perder o imóvel por um tombamento, digamos assim. Se pelo tombamento até sim, mas aí tem que se provar, Sim. né? Tem que não pode ser uma suspeita ou uma conjectura, tem que ter algo muito, né, que aquilo é histórico, tem alguma relevância para o município, há um interesse em se preservar aquilo, né? Pode ser tanto tombado e a pessoa continuar mantendo as características originais, né? Em Porto Alegre tem a Duque de Caxias, as paredes da frente dos imóveis não podem ser derrubadas, então alguns até foram construídos atrás, então acabou ficando um pátio, uma parede, tu entra pela porta, tem um pátio e aí sim realmente começa a casa. Depende da situação, mas aí sim é necessário que tenha essa prova, né, de que há algo concreto, assim, não só suspeita ou a especulação. E ainda nós temos todos os imóveis no centro de Birubá, valiosíssimos, terrenos valiosíssimos, né, doutor Pedro? Então a gente entende o lado do proprietário também, de não querer mexer ali. É uma situação que gera um incômodo, assim, um dissabor, né, para o proprietário, se ele investiu, né, tem ali o comércio ou a residência dele, assim... Se né? fala em milhões de reais um terreno no Pois centro é. da cidade, ali naquela região, se fala em mais de R$1 milhão, então... É possível, dependendo da metragem, é bem possível, né? E aí se diz que tem um acesso de um túnel ali, alguma coisa estranha. A pessoa que é proprietária certamente vai querer botar panos quentes em cima e deixa assim, né? Sim, mas... Podem procurar, mas não aqui. Mas teria formas de viabilizar se houvesse alguém que, né, ou um órgão público, uma ONG, uma prefeitura, um particular que assumisse ali a responsabilidade, mas geraria despesa, né, e mesmo assim correria o risco de ao final ser julgado e o magistrado entender que prevalece o direito da pessoa de não ver. Tem situações assim, quando construíram a Estrada do Mar, não lembro se a Freeway ou a Estrada do Mar, acharam ossos indígenas e ficou paralisado um bom tempo, assim, tentando ver se havia um cemitério ou se por acaso ali se encontrou aquilo ao acaso, né? Então eram flechas e coisas assim, e aí no final não se confirmou a existência, por exemplo, de ter existido uma aldeia ali, ou algo que mais de uma dimensão maior, mas as obras ficaram paralisadas muitos anos por essa briga entre, né, vamos descobrir se existe um sítio arqueológico ali ou vamos levar o progresso, sabe? E são dois interesses justos, né? São dois interesses que são defensáveis, assim. Então, é bem delicada essa questão. Muito bem, doutor Pedro, vamos seguir a nossa pauta aqui, né, do direito civil. E quando uma empresa devedora encerra suas atividades, quais são os procedimentos, doutor Pedro? Tá, Andrei, essa também é uma pergunta muito frequente, assim, normalmente a empresa, ela fica insolvente, ela fica com dívida, não vou dizer entrar em falência, porque aí é um processo, mas ela fica insolvente, ela passa a não pagar mais os seus credores.
e ela raramente abre o processo ou para recuperação judicial, e que ao final pode a empresa voltar a funcionar normalmente, com alguns benefícios, suspensão de execuções, renegociação de dívidas fiscais, redução dos juros, ou ela vir a decretar a falência. Se ela chega nessa situação, o credor precisa habilitar o crédito dele lá. É publicado um edital, ele tem 15 dias para habilitar aquele crédito para receber. Até o processo de recuperação judicial encerrar, o credor também pode buscar a cobrança, mas aí ela já não é automática. Aí ele precisa fazer uma ação por dependência, distribuir, e aí se habilitar lá. Só que em 95%, 96%, 99% das situações, a empresa simplesmente fica inativa. Ela não procura, né, nenhuma situação, ela vai tentando vender os bens, receber contas que tem para receber, né, e ela vai morrendo aos pouquinhos, digamos assim. E aí, nesse caso, sim, aí tem que fazer a ação individual, buscar algum bem para penhora, buscar algum crédito para penhorar também. A dívida civil, ela vai ficar, que pode ser um título, um cheque, uma cobrança simples, mas ela vai ficar atrás das dívidas fiscais e trabalhistas. Então, normalmente, os primeiros que entram com essas ações individuais acabam recebendo, os últimos nem sempre, porque aí o patrimônio da empresa já não garante mais todas as dívidas, não é suficiente mais para pagar todos os credores. E em quanto tempo eu posso entrar com essa ação de cobrança? Tem um prazo? Depende, todas elas têm prazo. Tem um ditado latim que diz, eu não sei de cor, mas eu... Sempre se busca. Tinha guardado aqui, que é: o direito não protege quem cochila. É a tradução dele, que é do direito romano, assim, tem muito tempo. E aí, então, as dívidas, todas elas prescrevem. O cheque, por exemplo, a ação executiva, ele é um título executivo extrajudicial, uma ordem de pagamento ao portador. Para executar o cheque, que é aquela ação que o oficial vai e intima o devedor para ou pagar ou em 3 dias penhorar um bem, então já não vai ter tempo de apresentar a defesa, porque o título você já tem na mão. Então o cheque ele tem 6 meses da data de apresentação dele para se executar. De 6 meses até 2 anos pode ser feita uma ação monitória, que é uma ação que se converte em execução mais rápido. E após esses 2 anos, uma cobrança. O tempo seguro é 5 anos. A partir dos 5 anos já é discutível. O título, teoricamente, estaria prescrito. A dívida, talvez, se conseguiria cobrar de outra forma. Mas aí o cheque, ele deixa de ser o título, como nós conhecemos, um cheque, e ele passa a ser só uma prova escrita. Então, todo o ônus de fazer a prova é do credor. Antes, se entrava com a execução com o cheque, o devedor ia ter que dizer se pagou, se não pagou, se o valor está certo, não está. A prova do credor estava pré-constituída. E aí, com a cobrança simples, aí não. Aí o credor tem que justificar a origem, tem que mostrar que o juro que foi cobrado foi legal, que entregou a mercadoria, tem que ter a assinatura do devedor que ele recebeu, que ele concordou, enfim. Então, torna bem mais difícil fazer a cobrança, né? Então, tem esses prazos assim. Cada situação tem um prazo. Uma confissão de dívida vai ser 5 anos também. Tem uma discussão se poderia enquadrar como 10, mas é arriscado, a não ser que a pessoa já perdeu o prazo e ou faz aquilo ou não faz mais. Mas o que é 100% seguro seria 5 anos, né? Ainda temos um volume de cheques muito grande também nessa mesma questão, Pedro? Sabe que, assim, diminuiu muito, mas na negociação agrícola, assim, insumos, ainda é bem comum, às vezes como caução e às vezes como pagamento mesmo, porque ainda quem lida com o crédito bancário para o custeio agrícola precisa estar com o nome sem restrição nenhuma, então o cheque ainda acaba sendo uma coisa importante, porque na eventualidade de não ter um pagamento, se apresenta a ele ou protesta, enfim, e gera aquela restrição que vai forçar, digamos, o devedor a vir para uma negociação. Então, Porto Alegre, por exemplo, quando se vai abastecer, não existe mais posto de combustível que aceite cheque. Assim. Mas isso não é contra a lei? Não, a forma de pagamento não. O que não pode é discriminar, por exemplo, cobrar um valor para
o cheque, outro para Cartão, alguma coisa assim, mas não é, a pessoa pode recusar a venda, inclusive, né, dizer, olha, chegou lá no teu estabelecimento e tu, por algum motivo não quer vender, isso não vai gerar um dano moral por tu não ter, né, celebrado. não aceito cheques. Não aceita cheque, pronto, né. Lá eu usava bastante até, não sei, eu tenho uma dificuldade de me adaptar com o cartão, eu não gosto já aconteceu comigo da fatura não chegar e aí tu ter que correr atrás para pagar e aí por causa daqueles 4, 5 dias ter uma multa ou um valor alto. Hoje eu até tenho, uso pouco, mas é com débito em conta, mas eu peguei uma resistência ao cartão por isso. A cada 2, 3 meses a fatura simplesmente não chegava e aí eu tinha que correr atrás. E com o cheque eu sempre consegui me organizar melhor. Mas esses dias eu estava olhando no talão, o último fazia 2 meses e pouco, assim, que eu tinha. Então, acho que vai ficar em desuso, assim, pelo menos para o comércio em si. Talvez mais para outras situações, né, como um cheque calção, se não garantia essa. Bom, eu faço o cheque, quanto tempo ele tem de validade? Se você fez na mesma praça, por isso que tem ali a cidade, a data, se colocar Ibirubá e a tua agência de Ibirubá teria 30 dias para apresentar. Se é de uma agência de fora, teria 60 dias. As agências, às vezes, acabam até aceitando com mais prazo, mas o que a lei do cheque diz é isso. Por isso também a lei do cheque não prevê a questão do cheque pré-datado. Teoricamente, as pessoas colocam a data do dia, né? Vai numa loja ali, sei lá, comprei material de construção. Hoje é dia 1º, né? 1º de outubro? 1º de outubro. Eu estava na dúvida se era dia 31 de setembro. 1º de outubro, coloca ali 5 cheques, os 5 1º de outubro. E embaixo eles colocam um bilhetinho, aquele bom para tal data. Quando eles vão apresentar, na verdade, já estaria fora dos 30 dias. O certo para quem é o lojista é receber e colocar um cheque para o 1º de outubro, um cheque para 1º de novembro, 1º de dezembro, a data de apresentação mesmo. Se chegar lá com um cheque de 1º de dezembro e apresentar para o banco depositar, eles vão depositar, porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, o banco não pode negar se você chegar com ele antes lá. Isso. E não nega. Vai lá, vai fazer o depósito, então a pessoa que tem, ela é o portador, então quem aparece com o cheque vai receber, não precisa comprovar a origem, né? Eu recebi um cheque, passei adiante, foi para outro comércio, quando vê, não tem fundos lá. A pessoa que está com o cheque lá na ponta, ela pode executar ele enquanto ele está naqueles 6 meses, não precisa dizer por que recebeu, da onde recebeu, é uma ordem de pagamento à vista ao portador. Muito interessante, né? Então, quem for preencher cheques pré-datados, preencha o cheque na data que será descontado. Isso. Para o lojista, isso é bem interessante, até porque às vezes se negocia adiante, né, para pagar um fornecedor, alguma coisa assim, senão quando chegar lá já não vai poder, vai ter que correr atrás da pessoa para trocar o cheque, enfim, coloca a data que já é 30 dias dentro do município e 60 dias fora. Isso aí. É um prazo curto, né? Curto, né? Doutor Pedro, dívidas em grãos aí, a gente vê as pessoas negociar muito em soja, como tem se desenrolado essas situações? Tá. Eu vou puxar um gancho também, Andrei. As pessoas, do que eu vejo, assim, dos contratos de arrendamento, faço bastante ali, 100% deles prevêem um arrendamento em soja, né? 15 sacas por hectare, 18 sacas por hectare, 20 sacas por hectare, mas em soja. Se faz a conversão em dinheiro para dizer que no momento da celebração, essas 20 sacas correspondem a tantos reais. Mas a lei do Estatuto da Terra, ele diz que tem que ser nominal o valor. E aí, essa prática é comum aqui, é comum no Mato Grosso, comum no Paraná, e a jurisprudência foi se adaptando com o tempo, assim, de tantas essas ações chegarem, né, para julgar, porque aí o devedor, a primeira alegação dele, até então ele não sabia, mas quando ele se tornou inadimplente, ele foi se informar, e aí ele começa a alegar que não pagou porque previa em soja e ele não teve meios de fazer e não tinha não tinha uma conta para depósito no contrato, não tinha forma de liquidação, não tinha o preço do dia, se ia ser de uma cooperativa ou de uma cerealista. Aí surgem os argumentos, assim. E o STJ julgou isso e pacificou.
é permitido fazer em grãos, mas não é permitido cobrar em grãos. Aí o contrato tem que prever uma forma de liquidação para que se execute a dívida. Aí, se entrar com um contrato de arrendamento para receber o soja, segundo o STJ, no contrato de arrendamento você não recebe. Aí existem as pessoas, né, todos os negócios de compra de casa, mas principalmente do custeio agrícola tem sido feito também nas empresas privadas. Então, as pessoas fazem uma cédula de produto rural, a CPR, e aí sim, aí é uma venda de insumos, ela é para fomentar a atividade agrícola, a origem dela, e o soja garante. Então, o pagamento vai ser feito através da entrega de soja. E aí, sim, o valor que se declara ali é só para fins fiscais, para fazer o registro, para o cartório cobrar o valor, né, vinculado a esse registro, assim. Mas tem bastante de compra de soja verde, pode ser também, essa é permitido, né? Tu vai comprar agora, pagar agora, para lá na safra alguém te entregar. Então, no meio do agronegócio é válido, assim, essa questão do soja. Eu só observo isso, o contrato de arrendamento prevê uma cláusula de liquidação e também uma compra e venda de um imóvel, alguma coisa assim que seja vinculado ao grão, também prevê para o caso de inadimplência, para a forma de liquidar o juro, a correção, essas coisas assim. Bom, e quando o cerealista está passando por dificuldades, Pedro, e aí começa aquele alvoroço no mercado aí, né, o pessoal diz, olha, não está pagando mais, e como é que a gente faz agora, e o que eu faço, para onde eu corro? O que você sugere? Andrei, o difícil, assim, poucas pessoas têm isso documentado. A primeira situação é documentar isso, nem que seja da forma mais simples possível, através de um e-mail, de um extrato, de uma declaração. O WhatsApp serve também? Serve como prova também. Às vezes vem um papel sem timbre nenhum, sabe? É difícil, assim, só aquilo como prova não torna difícil a ação. Vai precisar de depois ou testemunhas ou algum extrato de depósito. Quando é em grão, até mais fácil, porque eles têm a nota a transferência do soja do bloco do produtor rural para cerealista. Mas algumas pessoas deixam um romaneio, que seria uma forma fria, entre aspas, para transportar o grão, mas ele ainda não tá documentado, assim, tributariamente ele ainda não houve a tributação, nem para fins fiscais, a exatoria ainda não tomou conhecimento, então esse soja é mais difícil. E aí tem que ver também se a dívida, a nota foi só da entrega e do depósito do grão, então aí teria que entrar com uma ação para recuperar o grão, ou se foi convertido, se foi vendido e não foi pago, aí é uma ação para cobrar o valor. Mas são cabíveis as ações, né, para recuperar esse tipo de crédito, assim, e ele vai seguir a tramitação normal. Se for execução por quantia certa, é aquela ordem para pagar em 3 dias ou penhorar algum bem, se for uma execução, se a pessoa já tiver um título executivo. Se for uma monitória, tem a oportunidade de defesa para o devedor, e aí a pessoa se manifesta e aí já constitui o título executivo, então ele pula a etapa, não vai ter audiência, não vai ter produção de provas, ele encurta muito o processo para se tornar uma execução, e também existem medidas para não permitir que se venda o patrimônio contra qualquer devedor, né? Então, se tem a notícia de que vai alienar algum bem, então pode primeiro fazer o bloqueio, demonstrando que tem a dívida, e daí tem que dizer qual é a ação principal que tu vai entrar, e em 30 dias tu entrar com a ação principal para manter a eficácia dessa ação cautelar. Então, tem bastante remédios. Aqui na região... de processo civil trouxe uma novidade interessante para os credores. Antigamente, para chegar na penhora, então teria que passar o prazo de defesa do executado. Hoje, você entra com uma execução de título extrajudicial, vai no cartório, pega uma certidão dizendo que ajuizou ela e pagou as custas, e vai no CRVA, registra em todos os automóveis que o devedor tem, vai no registro de imóveis, registra na matrícula dos imóveis que ele tem, ou escolhe lá, ou esse é bem de família, não vou registrar nesse, mas já pode fazer o registro quando ele receber a intimação do oficial e for
se mexer, digamos, ele já está com o patrimônio comprometido, ele já não, ele conseguir vender, ele até consegue, mas aquela anotação serve para quem comprar saber que existe uma execução e que caso aquele vendedor proprietário não pague, aquele bem vai responder. Então ninguém faz a negociação nessa situação. E antigamente permitia nesse tempo entre entrar com a ação e a citação, ele fraudar a execução, né? Vender os bens, passar para um laranja, passar para o nome de outra pessoa. Então, com essa certidão de notícia da ação, se chama averbação premonitória, e consegue impedir bastante coisa, assim, de dilapidar, ou de passar para laranja o patrimônio, fazer um contrato frio, alguma coisa assim, né? E aqui na nossa região estava calma, tá? Então agora se iniciou aí algumas conversas, né, que deixam a gente meio preocupados com relação a isso, mas até então aqui de cerealista estava tudo tranquilo, né, Pedro? O nome nos órgãos de proteção ao crédito, e aí tem os dois lados da balança, da moeda também, né? Tem. Quando eu sou negativado e quando eu preciso negativar alguém. A negativação, Andrei, ela permite quando houver qualquer tipo de dívida, só que é preciso documentar. Se chegar lá no cartório com uma declaração de que tem uma duplicata ou alguma coisa assim, eles vão fazer, mas a pessoa tem que assumir a responsabilidade pelo protesto que ela faz. Então, se ela protestar indevidamente, ela responde. Algumas empresas, eu fiquei sabendo aqui na região de um cliente que aconteceu, mas foi um colega advogado que me pediu trocar uma ideia para ver o que fazer, mas em Porto Alegre é comum. Algumas empresas faziam uma duplicata e uma fatura e uma duplicata, emitia contra a tua empresa, sem você saber, porque você já tinha sido cliente, tinha lá o cadastro, né? Emitiam para 90 dias ou 120 dias, ofereciam essa duplicata em garantia para o banco e sacavam aquele valor no banco, faziam uma espécie de custódia da duplicata. E aí resgatavam e tu não ficava sabendo, até o momento que não consegue mais resgatar e quando vê o banco tá com um título teu lá para te executar. Então, esse caso normalmente é protesto e aí gera o dano, mesmo que existe dano moral de pessoa jurídica contra aquela outra empresa que fez. Quando a dívida já foi paga e a pessoa protesta também ocorre a questão do dano moral. Quando o valor é muito diferente do valor cobrado, né? Às vezes para coagir se colocou um juro excessivo, devia R$100, o título que está lá protesto em um ano é de R$350, né? Não é o juro legal assim. Então essas situações geram o dano moral. Quanto é o juro legal, Pedro? Isso é interessante falar, o juro legal é 1%, ele tem que estar previsto, multa, tudo, né? Se for cobrar judicialmente, eles normalmente fixam a correção monetária desde a data do vencimento lá, e se houver a previsão dos juros também, ou se não, o juro começa a incidir a partir da citação da pessoa no processo, porque ele não era previsto antes, mas o juro legal é 1%. O máximo que pode ser cobrado é 1% ao mês. Mais, digamos, 0,5% de correção. É mais de GPM, que é mais ou menos o cálculo esse. Então se eu tenho uma dívida de R$1.000, aí eu posso pagar no máximo 1,5% de juro e multa por mês. Fora disso já fica... Isso é o que judicialmente vai acontecer para ambos os lados. Se o credor precisar cobrar, é o juro que vai ser colocado, e se está sendo cobrado a mais, é o que o devedor vai pedir para se corrigir, mas o cálculo judicial é esse, né? O fórum tem lá um sistema de cálculo e é, então, 1% mais de GPM. E os juros abusivos em financiamentos de automóveis? Tá. Quando eu comecei eu estava a estagiar, Andrei, acho que no 6º ou no 7º semestre da faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública em Porto Alegre. Eu acredito que assim, 70%, 80% do nosso movimento era revisional de juros de financiamento de automóveis. Tinha pessoas assim que elas saíam da financeira com o carneiam lá. Eles tinham pago a primeira, tu olhava a data assim, era no dia ou no dia anterior e estava lá com o carnê, porque era uma ação ganha. Quando a Constituição de 88 entrou, ela disse que os juros ficariam limitados a 12% ao ano. E aí se entendeu que isso incluiria juros bancários. E começou a ter, não foi exatamente em 88 que surgiu essa tese, mas através da Constituição, começou a ter uma enxurrada de ações. E muito tempo se ganhou,
né, se reduzia o juro às vezes pela metade, o valor da parcela para 1/3. E de uns anos para cá, isso foi se tornando um mau negócio para os bancos e eles começaram a achar formas de não cobrar tanto, digamos, e de certa forma se resguardar. Naquela época, quando se financiava, o valor da parcela era variável conforme o que você pagasse em cada mês. Então, tu sabia o valor do mês, ou do mês seguinte, tu já não tinha certeza qual seria. E aí eles mudaram a forma de cálculo para fazer o valor fixo. Então, um dos argumentos que derrubou isso é que hoje a pessoa sai com financiamento com todo o carnê. Se ela fizer a multiplicação simples, ela sabe quanto ela vai pagar. E ela aceitou aquilo. O juro bancário não é limitado a 1%. Ele é limitado pela regulação do mercado. E isso deixa praticamente um cheque em branco para as instituições financeiras. Nessas ações revisionais, o que, por exemplo, o Tribunal de Justiça entende? Que se está próximo ao juro médio da aplicação divulgado pelo Banco Central, ele é válido. Se ele é muito acima, e esse muito acima não diz se é 30, 40, eles analisam caso a caso, é abusivo. Então, hoje tem que, para saber se o que foi cobrado no seu carnê lá está de acordo ou não, tem que entrar no site do Banco Central, tem uma tabela lá para empréstimos pessoais, empréstimo com desconto em folha, cada tipo de produto. Operação financeira tem lá, e aí tu imprimir aquela tabela. E aí, digamos, vai ter 30 linhas, tu somar aquelas 30 linhas, dividir pelo número que tem e ver qual é o juro médio que está ali. Está próximo daquilo, tem 1% a mais, 1,5% a mais, ainda está dentro da média. Agora, é o dobro, tem 8% a mais, aí não é permitido. E mas diminuiu muito, Andrei, assim, a questão da abusividade, assim, é muito... Eu praticamente não fiz mais ações assim desse tipo. Você considera justo, Pedro, existir digamos assim, um tabelamento de clientes bons e maus, e os bons conseguem um financiamento com juros menores, e os maus clientes dentro desse cadastro aí, que somente as operadoras de crédito e os bancos têm, ninguém tem acesso a isso. Eu não sei qual é a minha pontuação, por exemplo, mas eu sei que eu tenho uma pontuação financeira, você tem a sua, o Jardel tem a dele. A lei entende como uma coisa normal? Ela entende que sim, Andrei, porque ela é, digamos, o cadastro dos negativados ao contrário. Esse é o cadastro dos positivos. Então, bons pagadores. Dos bons pagadores. Se pode ter um cadastro de maus pagadores que é tornado público e restringe o crédito da pessoa, esse sim causa prejuízo a ela. Esse outro, teoricamente, é para trazer benefícios para as pessoas. Então, ele é permitido, assim, mas se questiona muito isso, ele não é transparente. Então, se tu tem um cadastro que não é bom e talvez tu não saiba o motivo por quê, se tu atrasou uma conta de luz, se tem um imóvel que tu morava lá 5 anos atrás e ficou uma conta de água de R$20, mas tem esse registro que há mais de 5 anos teu nome constou lá, saiu e tu até hoje nunca recebeu cobrança nem notificação e não sabe. Então, surge muito debate com relação a isso, né? Que é bom um cadastro positivo se ele vem a trazer juros melhores para as pessoas, mas que teria que ter uma transparência, né? Pelo menos dizer, teu score é de 0 a 10 é 9, ou é 8, ou para de repente aparecer lá, é 3, mas por que é 3? Vou ver o que aconteceu, que é 3, assim, se eu não estou devendo nada, tá tudo em dia, né? Então, só se questiona isso, mas ele é legal, ele é permitido. Muito bem. Deixa eu trazer mais aqui uma questão referente à nota promissória e contrato. O que está valendo, Pedro? O que é legal aí nessa questão envolvendo nota promissória e contratos aí feitos entre pessoas físicas ou uma pessoa física com a jurídica? Tá. Primeira coisa, assim, o mais importante é documentar tudo. Um aluguel para um amigo, para um familiar, emprestou dinheiro, documentando, a pessoa já está bem, assim, né? Quem não tem nada, infelizmente, não consegue cobrar. Daí não consegue só com uma conversa do WhatsApp ou alguma coisa assim, a não ser que seja muito explícito e que o devedor confirme, diga que vai pagar, mas assim, documentar. E normalmente as pessoas usam nota promissória, porque é uma coisa que é fácil para conseguir, compra numa papelaria, só preenche o valor, qualquer pessoa ali lendo vai entendendo como tem que preencher, não vai ter dificuldade nenhuma.
Então, documentando já é importante. Ela convém, pelo menos, reconhecer a firma, sim, mas normalmente não acontece. E se a pessoa tem a oportunidade, o certo é fazer o contrato, porque aí ele tira a discussão. A duplicata depois pode dizer que já pagou, que não pegou recibo, que era na confiança, que esqueceu de resgatar. Vão surgir 50 que não teve a transferência, né? Por exemplo, ela tem 20 mil, que foi emprestado 20 mil, mas não teve saque de 20 mil na conta do credor, não passou para a conta, não vai ter outra prova daquilo. E o contrato não, o contrato vai ser a lei entre as partes, ele vai explicar qual é a origem, por que foi emprestado, de qual valor, da onde até onde, se foi para quitar uma dívida, se foi um empréstimo entre particulares, ele é permitido também. Ele não pode ser cobrado juro acima da lei e também não pode ser alguma coisa assim de oferecer crédito, né, de alguma coisa ostensiva, pública, né, mas não eu posso te emprestar te cobrando juro ou não, você me devolver daqui a um ano exatamente o mesmo dinheiro que eu te emprestei, ou dizer, olha, André, eu vou, mas eu recebo no banco lá 0,6, 0,8 e tal, se tu puder me pagar isso, eu te empresto. Então, não é ilegal isso, mas gera muita confusão porque as pessoas normalmente não documentam isso ou documentam de uma forma muito precária. E o contrato tira essa discussão. E isso lá no processo, se precisar cobrar, vai economizar 1 ou 2 anos de ouvir testemunhas, de mandar precatória para outro lugar, para ouvir testemunhas em outro lugar, porque ali está a narração do que aconteceu, tem a data que foi feito, tem a data do pagamento, tem a data da assinatura, reconhecida a firma, 2 testemunhas, e é um título executivo também. Então, isso que eu queria chamar a atenção, as duas têm essa prioridade na execução para receber o crédito, dependendo da forma como o contrato é montado. Legal, a Lisete Schwantz está te mandando um abraço lá de Mato Grosso, em Sorriso, no Mato Grosso, diz que é muito bom ver você ao vivo aí. Doutor Pedro, como eu né, estou aí com o meu nome mais sujo do que pau de galinheiro, né, usando bem o português, né? Como eu faço, qual é o primeiro passo para recuperar o meu crédito, ou aqueles que já conseguiram, né, essa primeira parte, então, já conseguiram fazer essa negociação, mas ainda estão com várias restrições aí. Como é que o brasileiro faz para recuperar o seu crédito, que é aquela coisa que alguns têm como mais preciosa? Andrei, tem que negociar, renegociar a dívida, acho que procurar o credor mesmo e expor a situação que levou aquele fato. Às vezes é uma tragédia familiar, às vezes é uma doença, alguma coisa assim, mas abrir o jogo assim, olha, eu recebo isso, eu tenho isso aqui de patrimônio, eu não, né, o que eu tinha combinado antes, por alguma situação, hoje eu não consigo mais cumprir, mas não foi de má fé, e quero pagar, sabe? O credor também ele quer receber, o ideal era receber à vista, em dinheiro e tal. Se às vezes isso não é possível, ele vai flexibilizar de alguma forma para receber o crédito dele, porque ele também gera um transtorno incômodo para ele também cobrar, ele ajuizar, para ele também tem gastos para protestar. Ele quer, pelo menos às vezes, assim, claro, vai depender do caso a caso, mas às vezes é tirar o prejuízo, não é nem mais ter o lucro, né? É tirar o prejuízo, o meu preço de custo disso foi tanto, eu quero tanto para pagar isso, para pagar os protestos, para zerar essa conta aqui, não, né, para mim riscar ela e não existiu essa venda, mas pelo menos eu não saí no prejuízo. Então, negociar. Para começar a negociar primeiro os juros mais altos, né? Tentar primeiro o cartão de crédito, depois o cheque especial, depois vai para o comércio, mas assim, a situação bancária acaba sendo a mais complicada por essa permissão de cobrar juros acima de 1%, então, dependendo qual é a operação que a pessoa fez, ali se torna um valor excessivamente alto em pouco tempo, assim. Então, ver se essa questão, se houver abusividade ou não, mas procurar para negociar. Alguns bancos são mais fáceis, outros são mais difíceis, assim. Não ficar esperando aquela, assim, não, eu devo 100 mil, mas eu vou chegar lá com uma oferta de 5 e quer, não quer. Não deixa a dívida crescer, sabe? Tá em 10, 15, 20 mil, procura o banco, vê lá qual é a situação, oferece já os 5 que tem para oferecer, né? Porque quanto maior o valor nominal, mais difícil para
para eles justificarem, inclusive para um gerente justificar na agência que uma conta de 100 mil ele recebeu por 5. Mas pelo lado da pessoa física, ela se sente sempre explorada nesse processo, porque ela entende que a outra parte que está cobrando ela não está precisando. Por exemplo, o banco não vai quebrar se eu não pagar a minha conta. Então, ele tem essa força sobre o devedor. E o devedor se sente, Pedro, nesse particular, ele se sente sem força, às vezes, para negociar. Sim, sim. E essa é uma das, assim, os advogados fazem isso também. Quando a pessoa às vezes tem dificuldade ou tem alguma limitação ali, né, pode procurar um familiar, um filho mais novo, mas realmente, às vezes elas não se sentem em condições de sentar e discutir a dívida, né, com outra pessoa lá. Mas ela tendo a vontade e o interesse, ela vai, de algum modo, digamos, ela vai chegar. Mas tem isso também, Andrei, assim, para o banco não faz diferença nenhuma. Só que o banco hoje, principalmente valores mais altos, tem garantia, ou hipotecária, né, ou um automóvel, uma alienação. Hoje os bancos exigem até, uma vez era hipoteca, então se não pagasse, eles iriam executar a hipoteca e ficar com o teu imóvel. Hoje eles têm feito alienação fiduciária, eles passam o imóvel para o nome deles, deixam a dívida lá para quando você pagar a última parcela, o imóvel voltar a ser teu. Tu tá praticamente recomprando o imóvel. Então, parou de pagar no meio, a casa, o terreno, a área rural já é do banco, né? Ele só notifica para você desocupar. Então, o banco tem muita força nisso, e quanto maior as garantias deles, mais difícil é essa negociação. Nós também enfrentamos, assim, né, dificuldades, assim, tanto para negociar com bancos. Como eu te disse, alguns são bem difíceis, assim, outros a gente consegue algumas coisas bem interessantes, mas é difícil mesmo assim, é uma negociação, é difícil, Andrei. Às vezes fazem pouco caso não, mas não se interessa tanto, né, como o credor tem, o devedor tem o interesse, às vezes, de tirar. Às vezes também não tem, né, não demonstra, e aí... Às vezes existe a vontade falada, mas não as atitudes ali, né, não adianta só querer resolver e ficar sentado, aí tem que fazer força também, né. Tem que pagar, né, nem que seja aí R$100 por mês. Doutor Pedro, vamos trazer para o nosso a questão aqui envolvendo Ibirubá e o Fórum de Ibirubá, né? Eu sei que o senhor também sempre muito atento nessa questão. O Fórum de Ibirubá está com mais de 12 mil processos. É um absurdo, assim, considerando a população que a gente tem. Cada processo tem no mínimo 2 partes, né? Isso. Então nós temos mais do que a população inteira do nosso município envolvida. Teoricamente sim. Muita coisa, Andrei, é execução fiscal do município, né? Porque o município precisa a cada 5 anos inscrever em dívida ativa e aí depois de um tempo, não lembro, acho que é mais 5 executar. Então tem IPTU, taxa de lixo, essas coisas assim, tem muitas impostos aí, impostos. Né? Tem do Estado e da Receita Federal, dessas empresas que deixaram de operar e pararam de recolher o imposto. Na Receita Federal continua ativa, então continua sendo tributado durante um período até eles fazerem a baixa de ofício. Então tem bastante execuções fiscais assim. Tem os processos criminais, né, junto também, e aí os cíveis, né, que envolvem aí posse, propriedade, direito de família, pensão alimentícia, né, todas essas outras situações, mas é um número bastante elevado. Um pouco disso também, Andrei, o fórum sempre fica com déficit de funcionários, assim. Nós teríamos que ter pelo menos mais 2 ou 3 no cartório e o Estado não disponibiliza, assim, não nomeia alguém que passou no concurso para atuar aqui. Tem um cargo aqui que já teoricamente foi extinto, não existe mais na carreira, mas eles poderiam converter num outro e abrir uma vaga. Nós brigamos ali enquanto eu estava à frente da OAB, não conseguimos. O Dr. Ralph também briga nesse sentido, oficia o tribunal, quando tem reuniões lá na corregedoria, leva o assunto, mas é bem difícil por essa situação que a gente vê de parcelamento de salários, né? Concurso da brigada com as pessoas da Polícia Civil, né? Aprovadas e não são chamadas. Então, por essa deficiência do Caixa do Estado, faltam funcionários e sobrecarrega os funcionários que existem lá, e aí acaba a movimentação ficando um pouco mais lenta e o processo não termina tão rápido quanto deveria. Eles fazem o máximo lá, trabalham às vezes até feriado, final de semana, para tentar colocar em dia, assim, mas o volume é muito grande para a nossa comarca, assim, é um número bem expressivo. E a saída alternativa para isso?
conciliação, mediação, esqueci o termo agora, não é medidas alternativas ali, mas formas alternativas de soluções de conflitos, assim, tem já, o fórum tem uma audiência lá diferente e permite mais tempo. Antes para acordo era 1 minuto, 2 minutos, entrava, dizia se tinha um acordo ou não, tentava ali, se não dava, tu acabava não tendo nem tempo para evoluir. Eu sempre procurei a parte contrária, o advogado, antes da audiência, quando era ação conciliatória, porque aí tu já tem 1, 2 semanas para conversar, porque realmente aí se não tem, entra lá e diz, doutor, nós já conversamos 2 semanas, não conseguimos chegar ao acordo, então vamos prosseguir para não atrasar o processo e a gente vai seguir conversando para tentar resolver. Mas é difícil, assim, tem conflitos, por exemplo, de posse, propriedade, não tem como mediar, né? Quando é uma dívida, assim, os mais aplicáveis são o direito de família, porque são subjetivos, assim, as visões das partes, né? Então, uma pensão alimentícia, às vezes a mãe quer um valor, o pai tem condições de pagar um X ali, e mais ou menos pelas outras ações a gente sabe quanto vai ser fixado no final. Então, ali se consegue mostrar para as duas partes, olha, não adianta tu querer pagar só isso, porque lá no final tu vai ser condenado a isso aqui. E a decisão vai voltar lá para o começo do processo e toda essa diferença tu vai ter que pagar. E da mesma forma para mães dos menores, ele diz, olha, não adianta a gente pedir tanto porque tá aqui, a renda dele realmente é só essa, ele não tem nenhum outro trabalho, né, extra, ele não recebe nenhum dinheiro por fora na folha de pagamento dele, então no direito de família é mais fácil compor. Mas nas demais, assim, a dívida também, em alguns casos, mas na grande maioria das situações, assim, é difícil. Legal. Está esgotando o nosso tempo, doutor Pedro, eu agradeço a sua presença aqui. Se o senhor puder dar uma pinceladinha rápida aí sobre a questão imobiliária, Ibirubá está crescendo bastante, tem muitas pessoas comprando terreno e apartamento na planta e terreno no contrato, né? E o que a gente tem que observar nessa hora? O que é interessante é registrar esse contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, fazer ele já, porque com a questão da incorporação, essa matrícula vai sofrer diversas alterações. E quando não tem matrícula ainda, que é um loteamento que está... Aí as pessoas têm que comprar sabendo que isso envolve um risco muito grande e prevendo uma forma já de retornar ao estado anterior caso não dê certo. Já tem que prever no contrato, pelo menos pensar a hipótese de não funcionar. Encaminhou, porque não depende da pessoa que está vendendo, encaminhou, o loteamento não foi aprovado. Como é que você vai me devolver o dinheiro? Vai ser a partir de qual data? Vai ser corrigido de que forma? É uma forma de garantir ele um pouco a mais, mas é uma negociação feita na confiança. Assim, e muito risco envolvido. Muito risco envolvido. Teria que, pelo menos, né, já ter... Sem a matrícula, eu não aconselho de forma alguma comprar, mas pelo menos ter a matrícula ali com área total, para averbar talvez uma fração, não necessariamente um terreno, mas colocar que daquela matrícula 2,3% foi adquirido, assim, que depois vai se tornar um lote de esquina, de frente, conforme o mapa, aí depois o contrato regula isso, mas pelo menos registrar isso lá para ter na matrícula, para cada vez que precise encaminhar alguma coisa lá, a pessoa do loteamento ir lá pegar a assinatura daquela pessoa que já tem um percentual ali, ele vê o que está evoluindo, poder acompanhar, vai ver número de protocolo, se está na prefeitura, se está nos bombeiros, se está no registro de imóveis, né? E aí perguntar lá, escuta, como é que está o loteamento tal, né? Mas pelo menos a matrícula tem que ter. Se é uma matrícula que vai ser desmembrada para daí, aí espera um pouco, sabe? Aí segura que dá um tempo. Dá um tempo, não é hora ainda de... Dá um tempo, dá uma segurada. Andrei, tá bom. Posso finalizar? Pode, então, sim. Um abraço para a Lisete Schwank. O seu Arnaldo Bonzanini, esses dias, me visitou lá no escritório, daí falou que tinha ouvido uma entrevista e tinha gostado, então falei que na próxima eu fiquei devendo um abraço para ele e ia mandar um abraço, então, para o seu Arnaldo Bonzanini. E quero dizer assim, eu compartilho às vezes algumas notícias, algumas coisas relacionadas ao direito, então quem quiser acompanhar, tem um perfil no Instagram que é real.advocacia, e o meu no Facebook a gente não tem o meu particular lá que é Pedro Rebelato, se alguém quiser seguir, enfim, não é com uma frequência diária ou assim, porque falta tempo, mas assim, o que é interessante eu separo, nem que eu levo um tempinho a mais e publico lá, então é uma forma também de
tornar pública assim o que é até uma utilidade pública, um conhecimento, uma curiosidade sobre o direito. Te agradeço o convite mais uma vez, Andrei, para mim sempre é um prazer, fico te acompanhando e me questionando às vezes que horas tu descansa do dia, porque eu te vejo de noite, de manhã, de tarde, transmissão de futebol, é tudo, assim, então, né, a gente é amigo há bastante tempo e gosto de frisar isso sempre, admiro bastante teu trabalho. Obrigado, doutor Pedro. Hoje em escritório, então, localizado para cima da Amisa, né? Isso, General Osório, está ainda com 301, sala 2. Juntamente com o doutor Elvis? Isso, doutor Elvis José Alves, né, ele mora em Tapera, mas trabalhou aqui já há bastante tempo, trabalhou na imobiliária do Saulo, lá no Birubá, e a secretária lá que te ajuda? A Luana, a Luana até ontem eu falei para ela, dei a flor, era o dia da secretária, né? Então a Márcia fez o favor de comprar para mim lá e nós entregamos para ela e disse que eu quero que seja o último, porque ela agora se formou em Direito, então tô por ela passar na OAB e ser minha colega também. Quantos advogados temos em Birubá? Andrei, quando eu lembro, nós tínhamos mais de 100 com inscrição ativa, pagando anuidade, 112, 113, quando eu deixei a OAB. Mas muitos não exercem, assim, são pessoas que são administradoras, são, né, ou funcionárias do ramo administrativo de empresas. Tem bastante pessoas que fazem até atividades diversas e mantêm o pagamento da OAB ativa. E eu acho que, assim, atuantes mesmo em torno de 50, por aí, 50 e alguma, mas eu não sei precisar, assim, porque também varia bastante, né, alguns se aposentam, outros começam, outros param, então vou te chutar mais ou menos 50. O gargalo aqui seria a criminalista? Ou, na verdade, estão todos muito bem abastecidos aí? Não, eu assim, principalmente quando eu estive à frente da OAB, eu tive, né, uma experiência muito bacana, porque 6 anos eu participei, eu fui vice-presidente e depois presidente, de entrega de todas as carteiras, então eu conheço todos os jovens advogados. O criminal aqui, ele tem muito bons profissionais, não são muitos, acredito que são 3 que só atuam no crime, mas tem mais alguns que fazem outras áreas também, assim, então, vou dizer, especialistas, nós temos 3, e que dão conta da demanda e numa qualidade muito boa. Eu sempre, às vezes tem, por exemplo, uma ação possessória que envolveu uma discussão, ou alguém puxou uma arma e tal. Essa parte criminal eu não faço mais, eu faço em parceria com um colega, às vezes troco favor, às vezes faço cível para ele, e assim... Nós temos muito bons aqui. Naquela do leite compensado, por exemplo, a única absolvição foi de um colega daqui. Tinha desembargador aposentado atuando, tinha esses advogados assim de casos de TV, de homicídio e tal. Grandes escritórios, e quem conseguiu, e tinha mais 2 clientes com a mesma situação e foram condenados. Então, para mim, isso serviu um parâmetro bem interessante. E eu acompanho o trabalho por isso da carteira, assim, alguns a gente desenvolveu uma, não digo amizade porque não é assim de se visitar ou alguma coisa assim, mas seguido eles vêm conversar ou pedem um conselho ou alguma coisa, então tem bons advogados aqui. Para o crime, muita gente cai na defensoria pública também, então supre a demanda que tem, apesar de não, né, e existem esses outros que fazem civil, fazem criminal também, que também são bons. Então, eu acredito que a gente está bem servido em todas as áreas. Acompanhando as outras cidades, a gente tem um nível bom também do tratamento entre os colegas, porque é acirrado, às vezes sai numa audiência ali, né, discutiu, mas assim, aquilo a gente não pode levar para o lado pessoal, né, tem que, a hora que encerrou, não precisa ser o melhor amigo da pessoa, mas você vai encontrar lá diversas vezes, pelo menos tratar com respeito, a gente tem que tratar. Deixa eu te perguntar se existe o preconceito com o advogado. A pessoa, você me defendeu de uma causa aqui contra o Jardel começa a te cortar aí, não... vocês sofrem com isso? Existe, assim, é bem comum. Eu praticamente acostumei, não vou dizer que eu não sinto, porque ainda tem uma outra situação que acaba passando um pouco do limite da tolerância, assim, mas hoje para mim é mais raro, mas quando eu comecei eu notava, assim, isso era bem evidente. Assim. Saía do fórum, já não olhava mais. E às vezes te encontrava na rua, no mercado, uma situação que não tinha e tentava intimidar ou alguma coisa assim, sabe? Eu notava isso e
as partes às vezes não compreendem, assim, na verdade tu não vai, tu apresentou, ela entrou contra uma empresa, eu defendi essa empresa lá, essa defesa seria feita por mim ou por qualquer outra pessoa, quem vai decidir se ela tem ou não razão não fui eu ali, né? Vai ser o que o juiz determinar no final. Mas quando a sentença é desfavorável para outra parte, normalmente ela fica assim, né, numa lembrança não muito boa. Eu já tive muitos clientes que eu comecei cobrando ou entrando ação contra. E aí, por tratar com educação, respeito e tal, ganhar a ação dele e a pessoa depois me procurar para advogar. Eu sempre tratei todo mundo com respeito, mesmo às vezes quando eu notava que não era tão recíproco, aí eu só me afastava, mas eu nunca, assim, né, cheguei ao ponto de discutir com uma parte ou alguma coisa assim, parte contrária, né, e o advogado, de certa forma, ele está protegido por causa disso. Existe um crime que é coação no curso do processo, então a pessoa, se o advogado faz a ocorrência, responde criminalmente, é uma pena alta, tudo assim, mas né, acontece, as pessoas não separam exatamente assim, que tu é um instrumento ali no meio, né, e acham que, na verdade, às vezes, tu atuou contra ele, assim. Pedro, não posso deixar você embora sem levantar essa polêmica aqui, né? Aí. A do Janot, que foi armada ao STF com a intenção de matar Gilmar Mendes. Andrei, muito estranho, assim, né? Curioso, inusitado, todos esses adjetivos, mas a prisão dele, assim, eu não sou criminalista, vou palpitar aqui, daí não é parecer, é um palpite. Não é contemporâneo, a ameaça não é contemporânea agora para fazer cessar com uma prisão, né? Foi uma coisa que ele contou que lá atrás aconteceu, se lá justificaria plenamente, né? Se o Gilmar Mendes tivesse feito a denúncia e aí apreendessem a arma e uma prisão para colher provas, aí tudo bem, mas agora, tanto tempo depois, assim, né? Surpreende por uma situação que envolve a filha, supostamente numa situação de lavagem de dinheiro, né? A gente fica estarrecido porque tem confiança nesses órgãos, aí vem essas situações assim, parece assim, né, várzea no mau sentido, né, assim, me faltou a palavra, mas parece tão pequeno, tão baixo, né, se eles lá resolvem as coisas desse jeito, que mensagem eles querem passar para a população, né, para procurar justiça ou para puxar uma arma e matar o desafeto ou cobrar uma dívida com uma arma. Então, eu acho lamentável, né, acho lamentável, mas confesso que não entendi a prisão agora por não ser contemporâneo à época do acontecido, né. Muito estranho, realmente, né? A gente fica a se perguntar aqui. Valeu, doutor Pedro. Um grande abraço aí. Numa próxima a gente amplia mais assuntos aí do direito civil. Então tá bom. Um abraço a todos. Até mais. Gente, fechamos a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook também, Rádio Cidade Birubá, a partir de